Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A Copa do Mundo é daqui a 3 anos, a Olimpíada em 2016, mas o esporte brasileiro está longe de ir de vento em popa. Na verdade, nos últimos dias, uma tempestade de denúncias ameaça virar o barco do Ministério. Para debater a postura da mídia em relação ao caso, temos 3 convidados hoje. Em São Paulo, Mauro César Pereira, da SPN. No Rio, Eduardo Tironi, do jornal Lance. E em Brasília, João Bosco Rabelo, do Estado de São Paulo. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. No PAN de Guadalajara, o Brasil vai bem, obrigado. Porém, muita gente não sabe disso. Com a exclusividade da TV Record para as transmissões, o Sistema Globo, maior do país, tem dedicado uma cobertura bem modesta ao evento. A própria Record, em alguns momentos, também valoriza mais sua programação normal em detrimento das competições. Ora, se ela não está interessada em cobrir o PAN, então para que gastou uma fábula de dinheiro apenas para tirar a Globo da jogada? Quem está ficando na mão são os atletas e o distinto público. A calamidade não diminui, está aumentando. A Polícia Militar de São Paulo informou que o número de acidentes de trânsito causados pelo alcoolismo aumentou em 32%. Os homicidas são cada vez mais ricos. No último fim de semana, uma picape de luxo matou 2 garis que limpavam uma das marginais em São Paulo. A desculpa foi a primeira vez que o malfeitor bebeu antes de dirigir. Celulares e redes sociais foram decisivos na criação e propagação da Primavera Árabe no início deste ano e voltaram a ser os protagonistas na mesma região ao comprovarem que o tirano Muammar Gaddafi foi assassinado pelos rebeldes, embora estivesse prisioneiro e ferido. Fica evidente que a tecnologia é uma formidável ferramenta a serviço da comunicação, mas está muito longe de ser o antídoto contra a barbárie. O fim de Muammar Gaddafi foi um prato cheio para os chargistas. Em tom de deboche, especularam sobre o seu destino e mostraram a morte com sua imagem e semelhança. A busca pelos assassinos do ditador não foi esquecida. Na coluna de Maurício Menezes, o dia em que um repórter esportivo pisou na bola. De olho na gafe. André Balocco era repórter esportivo do Jornal do Brasil, grande JB, né, Dines? Pois muito bem, pauta do André. Ir no jogo do Vasco, em São Januário, fazer uma entrevista exclusiva com o Roberto Dinamite para a edição já de segunda-feira. Pois muito bem, o André não teve acesso ao vestiário, né? Mas quando o Roberto Dinamite sai do vestiário e vai entrar no campo, ele cola no Roberto ali e começa a entrevista, né? E o Roberto vai andando, saúde da torcida e tal, e ele é ali do lado, e tal. Aí daqui a pouco o Roberto caminhou para o meio de campo lá e o André está ali do lado, fazendo a entrevista dele, Pois muito bem, daqui a pouco a torcida começa a vaiar, muita vaia mesmo. Aí o André pergunta para o Dinamite, ô Roberto, e como é que você encara essas vaias da torcida ao time? Aí o Dinamite olhou para ele e falou, olha, meu caro, o torcedor não está vaiando o time do Vasco, não. Está vaiando você, porque a gente precisa começar o jogo. Aí o André olhou para cá, gente, tinha 11 jogadores formados, olhou para o lado da 11 jogadores do lado cá, o juiz aqui do lado esperando, e o André no meio de campo ali, entrevistando o Roberto, o jogo parado por causa disso. Olha, ele saiu correndo para a lateral do campo, viu? A torcida vaiando e xingando alguns impropérios, viu? De olho no passado, na coluna de Isabel Lustosa, a história do Jornal do Comércio do Rio, criado nos tempos do Império e que circula até hoje.
O Jornal do Comércio foi criado em 1827 pelo editor francês Pierre Planchet, com o propósito de ser o principal órgão informativo dos homens de negócios do Rio de Janeiro. Ao longo de quase todo o século XIX, foi propriedade de franceses. Em suas páginas eram privilegiadas as matérias relativas à economia e os editores procurariam, a todo custo, mantê-lo à margem das disputas políticas. Seu lema era: imparcialidade e independência nas opiniões, verdade e escrupulosa exatidão no noticiário. Temendo que depois da proclamação da República fosse instaurada no Brasil uma ditadura militar, os franceses decidiram vendê-lo ao antigo colaborador José Carlos Rodrigues. Com Rodrigues, o Jornal do Comércio se tornaria o principal sustentáculo dos primeiros governos civis da República, convertendo-se em folha semi-oficial. Atitude da qual se afastaria quando, em 1923, Félix Pacheco assumisse sua direção. Com Félix Pacheco, o jornal apoia a Revolução de 30, condena a Revolução Paulista de 32 e elogia a Constituinte de 34. Em 1937, já sob o comando de Eumano Cardim, o Jornal do Comércio adota postura cuidadosa diante do golpe do Estado Novo. E de 1945 em diante será francamente antigetulista. Depois do suicídio de Vargas, continuaria a dar suporte às forças políticas que tinham contribuído para aquele desfecho. Santiago Dantas, que foi seu proprietário entre 1957 e 1959, afastou o Jornal do Comércio da direita e alinhou com o governo JK, cujas políticas aprovava, inclusive, o projeto de transferência da capital para Brasília. Depois de integrado aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, o Jornal do Comércio criticará a precipitada renúncia de Jânio Quadros e combaterá o governo de João Goulart, assestando suas baterias contra seu cunhado, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Aderindo ao golpe militar de 1964, o Jornal do Comércio apoiaria a ditadura até o AI-5, quando, diante do endurecimento do regime, retomaria sua tradição, voltando a se proclamar politicamente neutro. A vizinha Argentina acaba de reeleger a presidente Cristina Kirchner. Apesar de todos os confrontos com a grande mídia do país, a vitória foi consagradora. De Buenos Aires, o correspondente da Globo News, Ariel Palacios, dá os detalhes. De olho no mundo. Os analistas afirmam que Cristina foi beneficiada pelo efeito viúva, que permitiu que de 20% de aprovação popular na véspera da morte do marido, ela subisse para 30% uma semana depois do velório e para 40% um mês depois do enterro. Em todos seus discursos em público, mais de 500 desde a morte de Kirchner, Cristina alterna comentários sobre medidas do governo com declarações sobre a saudade que sente de seu defunto marido. E no último spot publicitário da campanha de Cristina, o protagonista é Kirchner, que age como um cabo eleitoral póstumo. O jornalista e historiador Jorge Lanata, fundador do jornal Página 12, considera que foi feita uma consagração mítica de Kirchner. Ele também destaca que o mausoléu de Kirchner, que será inaugurado nesta semana em Rio Gallegos, cidade natal de Kirchner, será muito maior do que a maior parte dos túmulos presidenciais em todo o planeta. A mídia dividiu-se. Por um lado, os meios de comunicação do governo, os estatais, e também dos meios de comunicação privados alinhados com o governo, exaltaram a imagem de Kirchner, destacando suas virtudes, ao mesmo tempo que eliminavam qualquer característica negativa. Por outro lado, os meios de comunicação não alinhados com o governo tiveram uma postura crítica, destacando o excesso na glorificação da imagem do ex-presidente. Orlando Silva é o ministro da vez. Há 12 dias, desde que Veja começou a enquadrá-lo com pesadas denúncias, o resto da mídia aderiu de corpo e alma a este esporte radical e, como todos, extremamente perigoso. Derrubar ministros exige competência. É preciso saber o que dizer, como dizer, a quem dar credibilidade. Quase tudo que vem sendo publicado sobre as irregularidades já era conhecido há pelo menos 3 anos. O dado novo, dinamite pura, estava na informação
de que o próprio ministro recebera vultuosa propina numa garagem. Acontece que o denunciante, principal fonte das reportagens, é réu. Também é denunciado, cúmplice assumido de tudo que está agora ajudando a desmascarar. Por arrependimento ou manha, por revanche ou de olho nas vantagens que vai auferir com a delação, o ex-policial brasiliense João Dias Ferreira é suspeito. Está prometendo provas desde que o caso começou e as provas ainda não apareceram. Se a mídia pretende ajudar a faxina iniciada pela presidente Dilma Rousseff, é preciso que os seus procedimentos sejam inquestionáveis, sobretudo no tocante ao contraditório. Ao acusado deve ser oferecido o direito de defender-se junto com a acusação. A primeira matéria de Veja só foi remetida ao ministro quando a edição da revista já estava praticamente fechada. O exercício do jornalismo está garantido pela Constituição, mesmo que alguns magistrados não o reconheçam. Mas se o quarto poder pretende obter a sanção da sociedade, é preciso que aprenda a resistir às tentações do vale-tudo. Derrubar ministros não é um fim em si mesmo, é apenas o primeiro passo para criar na sociedade um ambiente de seriedade e de responsabilidade. 10 dias depois do surgimento do escândalo no Ministério do Esporte, o ministro Orlando Silva se mantém no cargo. Por sua vez, a imprensa aprofunda as investigações sobre irregularidades em contratos suspeitos entre o Ministério e ONGs ligadas ao PCdoB. A denúncia inicial partiu da revista Veja. Na reportagem, o policial João Dias Ferreira, envolvido em um esquema de desvio de verba no Ministério, acusou o ministro de participar das fraudes. Olha, eu acho uma situação absolutamente desconfortável para ele, não é porque não é a primeira vez que ele é envolvido com denúncias e porque, independentemente da conduta pessoal dele se beneficiar diretamente de eventuais malfeitos, não é? Como virou moda se falar neste episódio, há um dado objetivo concreto comprovado, não é? O ministério dele fez um sem número de convênios com ONGs ligadas ao partido dele, que não se justifica sob nenhuma ótica republicana. Porque, na verdade, esse tipo de convênio deve ser feito diretamente com os governos de Estado que os repassam para as suas prefeituras, que podem executar e fiscalizar. Tem um organismo para tanto nas prefeituras, quanto nos governos estaduais, quanto no governo federal. Agora, vocês supor que um ministério possa fiscalizar um sem número de convênios, como o ministério fez, é evidentemente o convite para a coisa inescrupulosa. Essas denúncias que surgiram hoje não são novas, são denúncias que vêm aparecendo na imprensa desde 2005, 2006, inclusive na gestão do ex-ministro do Esporte, Agnello Queiroz. E o grande problema é o seguinte, é que, pelo que está sendo demonstrado, são denúncias que mostram que há apadrinhamento político e critérios muito mais políticos do que técnicos na escolha das entidades que vão fazer iniciação de base ou projetos sociais com o Ministério do Esporte. É inacreditável que uma Copa do Mundo e uma Olimpíada comecem a ser citados no exterior por crises que acontecem no Ministério do Esporte. O PCdoB já há alguns anos tem como estratégia ocupar o nicho esportivo do setor público brasileiro. Ou seja, sempre que eles fazem uma aliança, eles negociam a ocupação da pasta dos esportes. Isso virou quase que um feudo do partido. As denúncias que envolvem o ministro jogaram luz sobre essa situação e, apesar da presidente Dilma ter dado respaldo a ele recentemente, eu diria que a situação dele ainda não está resolvida. A versão do Palácio do Planalto é uma versão que sempre prevalece. E isso tem uma ajuda muito grande da internet, né? Que fica ratificando e massificando assim, as posições do Palácio do Planalto. Então, acho que a presidente Dilma, na verdade, ela está se livrando de um entulho e ela tem que agradecer muito à imprensa, porque todas essas histórias foram
começaram e foram desenvolvidas pela apuração de bons jornalistas. E a imprensa fez o seu papel de moralização do país. O ministro Orlando Silva foi chamado ao Palácio para dar explicações e antecipou sua ida ao Congresso, onde prestou esclarecimentos aos deputados e senadores. Na TV, o ministro usou o programa político do PCdoB para se defender. Nosso partido foi atacado com denúncias mentirosas que partiram de um sujeito procurado pela justiça. A primeira coisa que o acusado diz é isso, que a culpa é da imprensa. A imprensa tem costas largas, né? Tudo que acontece, a culpa é da imprensa. Mas, na verdade, a imprensa não cria, né? Todas essas coisas que saíram contra o Alfredo Nascimento lá nos transportes, contra o Wagner Rossi lá na agricultura, contra o Pedro Novaes lá no turismo, tudo isso, e agora o Orlando Silva lá no esporte, tudo isso tinha uma origem ou no Ministério Público, ou na Polícia Federal, com exceção talvez do Palocci, que foi um grande momento do jornalismo brasileiro, porque foi uma apuração que começou e foi conduzida o tempo inteiro pela imprensa, e o Ministério Público e a Polícia Federal ficaram até a reboque da imprensa, e nada foi desmentido. Eles reclamam muito da imprensa, mas a imprensa... Se não fosse a imprensa, nada disso teria acontecido e todos eles estariam felizes da vida nos seus cantos, com os esquemas funcionando a todo vapor, como funcionam há muito tempo nesse país. Todas as vezes, né, que explode uma denúncia, a gente é obrigado a fazer a pergunta a quem interessa. Ao mesmo tempo, isso não pode ser argumento para você não levar adiante as denúncias. O que eu digo é o seguinte, o que interessa é o diabo, não é? Quem pôs este jabuti na cerca não fomos nós, não foi a sociedade brasileira. Foi o ministério do ministro Orlando Silva. Se a fonte é idônea ou inidônea, e ao que tudo indica não é idônea, eu também não o inventei. Ele não era militante do meu partido, do seu partido, ele era militante do partido do ministro. Ele foi candidato a deputado distrital pelo partido do ministro. Ele fez convênios com o ministério do ministro. Então, obviamente, o que este cidadão diz tem que ser apurado e tem que ser levado em conta. O jornal Estado de São Paulo já se posicionou em editorial pela saída do ministro, dada a gravidade das acusações contra ele. Independentemente disso, o jornal tem uma postura de ouvir sempre o Ministério, de investigar esse caso e, obviamente, de retratar com a maior isenção a situação. As denúncias de irregularidades no Ministério levaram a Procuradoria-Geral da República a encaminhar um pedido de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. O escândalo também afetou as negociações com a FIFA para a Copa de 2014. O Brasil ficou sob o holofote internacional por causa da Copa e da Olimpíada, né? Tudo que acontece no Brasil ganhou mais destaque, principalmente se você tem os dois principais ministérios envolvidos com Copa e com Olimpíada, que é turismo e agora esporte, envolvido nessa lama toda, né? Então o Brasil ficou sob holofotes e muito visado. E vamos lembrar, né, que a FIFA, que está cuidando diretamente da Copa, já na sexta-feira passada, já tinha eliminado o ministro Orlando Silva como interlocutor no caso da Copa. Quer dizer, como é que você pode ter um ministro do esporte, a autoridade máxima do esporte no governo brasileiro, excluída das negociações, inclusive da lei geral da Copa? O esporte brasileiro é uma grande caixa preta. Infelizmente, o PCdoB aparelhou o Ministério do Esporte de maneira que eu diria até inédita, e não contente em aparelhar o Ministério do Esporte, não é? Se espraiou por essas ONGs, não é? que rigorosamente não se justificam, não têm razão de ser e nada fizeram. O pior, eu diria, desse escândalo todo é que nós que estamos acostumados no Brasil com aquela perversa ideia do rouba mais faz, no caso, nem fazer fizeram, porque os resultados são pífios do programa Segundo Tempo.
Para o ministro do Esporte, a imprensa está pegando pesado contra ele neste caso. Orlando Silva diz que se sente vítima de um apedrejamento midiático. A revista Veja procurou o Ministério do Esporte na quinta-feira, a edição foi distribuída no sábado, e as perguntas que explicitavam o que é que eles queriam, inclusive com as denúncias de recursos, de dinheiro que teria sido recebido, chegou às 18 horas da sexta-feira. Então foi no prazo absolutamente inviável de ter qualquer resposta. Eu estava no exterior, acompanhando a abertura dos Jogos Pan-Americanos, e o que ficou claro para nós é que a matéria estava pronta, já estava editada e queria apenas ter um registro para não dizer que não ouviu o outro lado, porque perguntar 18 horas de sexta-feira é apenas uma formalidade. E era inviável, tanto que eu conseguiram me localizar no México, e eu às 20 horas consegui fazer um contato para responder às questões de sexta-feira, mas ali ficou claro para mim que não tinha nenhum interesse de esclarecer a verdade, de ter contraditório. Eu acredito que foi um erro no processo de construção dessa matéria. E no caso da revista Veja, houve ainda um fato ainda mais grave. Quem lê a reportagem vai ver que a reportagem diz que uma determinada pessoa teria ouvido falar que um ministro recebia dinheiro. A capa da revista afirma: o ministro recebia dinheiro. Quer dizer, nem mesmo a edição da edição que foi para a capa, ele é mais grave ainda, porque não há provas e ainda assim a revista crava como se fosse uma verdade absoluta. Há muitos órgãos de imprensa acompanhando o caso. Eu não consigo acompanhar tudo, né? O Brasil é enorme, eu não consigo acompanhar todos os órgãos de imprensa, mas eu percebo que alguns desses, ao longo do processo, foi adotando uma posição mais moderada, mais equilibrada, dando espaço para o contraditório. São Paulo, mesmo a Folha de São Paulo, deu um espaço fora de padrão no caderno de política do jornal no sábado, para que eu pudesse publicar um artigo longo, apresentando a minha defesa. Eu registro como uma atitude democrática de um órgão que denuncia o que tem que denunciar, mas dá espaço para o contraditório. E mesmo TVs, algumas TVs têm dado espaço para que as duas versões se estabeleçam. É por isso que eu tenho confiança. Eu acredito que erros podem ser cometidos por homens públicos, por gente na sociedade e também pela mídia. Boa parte da cobertura tem servido para fazer um linchamento público, né? Ou um apedrejamento, como falou a presidenta Dilma esses dias. Não foi respeitado o contraditório. Houve um editorial de um jornal na semana passada que me deixou chocado. O editorial dizia: não importa que não haja provas, não importa processo. A acusação é grave e isso apenas justifica a demissão do ministro. Foi quando eu reagi dizendo que querem tirar um ministro no grito. O Brasil é uma democracia e o Estado de Direito prevê o devido processo legal, prevê o contraditório. E ainda que consideremos que no processo político a dinâmica é diferente, há que se ter racionalidade. Não se pode fazer uma acusação sem ter nenhuma prova. Refletir sobre a oportunidade de processar o jornal e a revista. E cheguei à conclusão que não deveria fazê-lo. Por quê? Porque eu não quero que seja criada nenhuma cortina de fumaça, seja feita nenhuma insinuação de que eu estou querendo restringir o direito de liberdade de imprensa, porque é muito comum nesses casos que a vítima que reage a uma agressão toma uma medida judicial e de repente ela vira o criminoso, de quem está querendo impedir a liberdade do exercício profissional ou a liberdade de imprensa. O Ministério do Esporte vive uma devassa. Todos os dias são 50 questões que chegam no Ministério sobre todos os processos que nós realizamos desde 2003 e temos pacientemente respondido a cada um dos questionamentos. Infelizmente, nem tudo que nós respondemos é publicado. Então, já teve jornal que publicou erramos, já teve jornal que mandou pergunta no domingo, às 7 horas da noite, o que é impossível você responder no domingo às 7 horas da noite. Nós falamos, veja, precisa mais tempo. Eles dizem, não, se expliquem depois. Então, é uma campanha muito agressiva, mas a impressão que eu tenho é que a própria sociedade tem capacidade crítica. E a sociedade analisa, discute, avalia e forma a sua opinião. São 3 os jornalistas que vão analisar conosco, não só esse caso, como também o depoimento do ministro que vocês acabaram de ver e ouvir.
Em Brasília, João Bosco Rabelo, diretor do Estado de São Paulo. Aqui no Rio, Eduardo Tironi, editor executivo do jornal Lance. Em São Paulo, Mauro César Pereira, comentarista do canal SPN. Nosso debate começa logo depois do intervalo. Voltamos já.